Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aí do Líder de Sucesso. Estamos aqui no estúdios da Fórmula Digital para falar hoje com o Alexandre Pires, né? Mas antes de passar a bola e vocês acharem que é o Alexandre Pires que vocês estão imaginando, eu já vou dizer que é outro Alexandre Pires, não é esse. Mas eu sou o Thiago Albinotti, então para me apresentar aqui, faço parte da Plano B Martech. Somos uma empresa, né, de marketing e tecnologia e auxiliamos aí as empresas que querem performar, crescer através de automação, integração, de marketing comercial e também para gestão. E estou aqui também com meu amigo de sempre, aí, meu companheiro de podcast aqui, Matheus Lorenzi. Então, por favor, Matheus, se apresenta aí também e depois apresente o nosso convidado de hoje. Fala pessoal, eu sou o Matheus Lorenzi, aqui sempre semanalmente com o Thiago, meu parceirão ali de líderes de sucesso. Então, eu sou o Matheus Lorenzi, CEO e cofundador da Rosseto & Lorenzi, estratégia de gestão de negócios. Então, a gente ajuda empresários e empresas que querem crescer, que querem transformar seu negócio em algo de crescimento acelerado, mas também com rendimentos e bons lucros, né? E hoje a gente está aí com o ilustríssimo querido amigo Alexandre. Alexandre, por favor, te apresente, fale um pouquinho do teu negócio. Acho que vai ser uma conversa muito bacana hoje. Obrigado pelo convite, Matheus, Thiago. É um prazer falar de negócio, né? Eu tô nisso aí há 25 anos, adoro empreender. Acho que estava no meu DNA desde criança, né? Eu falo que eu brincava de escritório e era a minha diversão melhor. Então eu pegava as coisas do escritório do meu pai, o que era usado, e montava a minha mesa de escritório em casa e ali eu brincava. E eu sou dono de uma empresa de home care, né? Há 25 anos. Trabalho com isso com excelência nesse período todo. Além de ter uma sede matriz, a nossa unidade aqui, nós também, hoje, a marca ACG Home Care é uma marca que está pelo Brasil, até João Pessoa já temos unidades. Então, são 9 unidades ao todo. É um produto bem segmentado, um serviço bem segmentado. Então, não é aquela questão, eu vou ter 300 unidades pelo Brasil. Não é isso que vai acontecer. O nosso negócio, ele é focado em viabilizar para que os profissionais de saúde se tornem empresários, prestando serviço para os planos de saúde e também particulares de todo o estado, então de toda a sua cidade, porque vai depender muito da configuração de habitantes daquele estado. Né? Não, com certeza, vamos explorar bem o assunto, porque ele é muito interessante. Mas antes disso, vamos aos comerciais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Bacana, então, começando, Alexandre. Eu acho que a gente sempre gosta de começar pelo início, né? O início da tua jornada, a jornada empreendedora. Falou que tu teve desde de criança essa vontade, né? Até algo que eu também sempre tive, assim, de gostar de fazer meu escritório, gostar de ter o dinheirinho, os negócios ali. Eu gostava bastante disso aí também. E é algo que é super bacana. Então, conta um pouco da tua história, né? De onde tu veio, como é que tu começou a empreender, quais foram os empreendimentos que tu já passou nesse período. Vamos lá, então. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, com meus 15 anos de idade. Então, eu já estou no mercado de trabalho aí, eu estou com 50 hoje, então são 35 anos trabalhando. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, o primeiro local que eu trabalhei foi na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu era recepcionista da Casa de Cultura quando inaugurou a Casa de Cultura e ficava correndo com o pessoal, isso há bastante tempo atrás, e ficava correndo com o pessoal apresentando a casa. Depois veio loja no shopping e assim foi. Meu pai sempre instigou isso muito. Meu pai, português, ele veio fugido da Guerra da Angola. Meu pai era militar, daí depois que Portugal, né, ficou numa situação econômica muito difícil, vários portugueses vieram para o Brasil, meu pai foi um deles, nos anos 50, né, 50 e 60, meu pai veio para cá, e ali começou a vida dele de empreender. Ele começou vendendo carbono, que era o máximo que se tinha na época, né, de novidade. Meu pai comprava carbono e vendia carbono, comprava carbono e vendia carbono.
E assim foi a vida dele. Depois ele passou para o ramo de joia, né? Mas não era algo que a gente vivia bem, mas meu pai ele sempre instigou o trabalho na gente, né? Porque ele veio de uma situação muito difícil, de uma aldeia, né? Em Portugal, meu avô era guarda de fronteira, meu pai militar, como eu falei, em Portugal. Então era era uma vida muito difícil. E pós Segunda Guerra também, meu pai, né? Na sua parte da sua juventude com essa questão da Segunda Guerra. Então foi um período bem difícil de alimentos mesmo, então ele sempre colocou isso pra gente. E foi o que a gente fez, minhas irmãs e eu. E claro, depois com 19 anos eu fui para São Paulo, já contratado, fui trabalhar em companhia aérea. Daí eu fiquei 18 anos em companhia aérea, 18 anos. Como comissário? Como comissário, só que eu sempre fui pro lado da administrativo, como eu falei, eu brincava de escritório, eu comecei como comissário, mas depois eu fui pro treinamento da VASP, depois na Varig eu fui pro treinamento da Varig também, e depois na TAM fui pra gerência de tripulação. Então, eu vi o fechamento das três, né? Porque eu fiz a fusão da TAM com a Latam, eu tava lá nesse período, eu que apresentei para os chilenos, até a gente fazia a visita no hangar, não tinha nada a ver com o negócio, tá, gente? O business não era mesmo, mas assim, ficava na incumbência de mostrar, né, para aqueles as pessoas que seriam da tripulação de cabine, apresentar como é que eram os hangares da companhia, e por eu falar inglês e espanhol, então eu ia. Então, esse foi meu início. Mas, em paralelo, eu já tinha a empresa de home care e eu montei a empresa de home care. Eu tinha o caminho, né? Eu queria investir o dinheiro que eu tinha guardado. Porque muito novo, guri novo, 19 anos. Sim. Eu nunca fui de gastar, não fui de beber, não era de sair à noite. Eu não tinha... nunca fui desse lado, assim, na minha juventude. Sempre muito tranquilo. E daí eu guardava dinheiro. E eu falei, eu queria investir. Né, a minha irmã enfermeira, né, cursando enfermagem, na verdade, e daí e técnica de enfermagem, já falei, vamos abrir um home care, porque meu tio, ele teve câncer, de 93 a 97, e nós montamos uma estrutura para ele, enquanto na época nem se falava de home care, né, anos 90. Por mais que já existisse até o serviço, mas não... muito exclusivo. Muito exclusivo, e não era um serviço que era ainda verificado pela vigilância sanitária. Ele era um serviço de boca, nós montamos, ok, sabe? Não era institucionalizado. E a institucionalização disso só veio em 2006, com a regulamentação com a RDC. Então, muito tempo depois da gente inaugurar, que foi em 2000. Então, imagina que a RDC 11 de 2006 é a que regulamenta o nosso negócio. Então, já tinha 6 anos de mercado na época. Então, com a ideia do meu tio, quando ele faleceu em 97, comecei a pesquisar o mercado lá fora. Não tinha nada parecido, não existe nada parecido no mundo. Isso é uma coisa que é interessante a gente falar. Ele é um produto brasileiro mesmo. O que existe é um médico de família, existe naqueles condados nos Estados Unidos, existe o médico que vai até a casa da pessoa, porque são muito pequenos, mas o home care, como é feito no Brasil, não tem. E ainda mais pago por planos de saúde, por seguros de saúde, que hoje o seguro de saúde está chegando aqui no Brasil também, né? Que não é um plano que tu paga todo mês e tu vai usando à vontade. É um seguro que tu ganha e tu paga. Então isso também era uma coisa que era exclusiva lá de fora e que aqui não tinha e que agora está chegando. Então a nossa ideia também é levar para fora em algum momento, né? Essa internacionalização da marca já tem no meu projeto. Foi meu projeto de faculdade até meu negócio para começar por Portugal, que tem um sistema único de saúde parecido com o nosso e com o da Inglaterra, né, o inglês, que é muito parecido. Então, acho que dá para montar alguma coisa, embora não tenha os cursos técnicos de enfermagem, essa questão do técnico não tem, lá é enfermeiro e pronto. Sim. Então, tem que moldar nesse sentido. Mas eu tinha em paralelo, então, de 2000 até 2012, que foi quando eu resolvi sair realmente da aviação, eu levava as duas empresas junto. Então, eu morava numa mala. Eu não... Sim. E era só tu sócio? Não, minhas irmãs já estavam comigo. Sim. Então... As duas são da área da saúde também? Não, só uma. A outra é jornalista formada, mas ela gosta de planilhas e faturamento. E ela se especializou nisso e é o caminho dela. Isso. Daí eu fiquei com o financeiro, ela ficou com o faturamento. Que faturamento da saúde é um pouco... tu já trabalhou, né, Matheus? Diferente. É totalmente diferente do que tu fazer um financeiro. Na maioria das empresas está no financeiro junto, né? Só que não é. Ele tem que ser um setor à parte, que a gente está falando de glosa, a gente está falando de sistemas das operadoras que tem uma liberação de guia, e tu tem que colocar, enfim, é mais complexo. E o que torna o negócio até um pouquinho mais arriscado quando tu não faz isso bem feito. Então, a atenção para as pessoas que querem ter um negócio na saúde
é se atentar para isso. São detalhes e que a gente passa na questão da franquia, isso que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a franquia. Mas a minha história é essa. Daí, em 2012, eu dei a guinada, realmente. Eu falei, não, só vou ficar com o home care. Tive a oportunidade, então, de sair da TAM na época, né, que estava se transformando em Latam. Daí teve aquelas demissões voluntárias, e daí eu entrei nisso, e entre outros colegas também. E que foi uma coisa bem interessante. Acho que foi o melhor momento de tomada de decisão, porque a gente fica um pouco... ganha um salário lá, ganha um salário aqui, tu fica... Sim. não vou abrir mão. Só que quando tu faz isso, tu percebe a liberdade que tu tem de ser empreendedor e de trabalhar para ti mesmo, né? Então, isso não acho que não tem algo que pague melhor a gente do que essa liberdade. E é o que eu falo para todos os meus colaboradores. Eu quis colocar isso ali dentro, eu dou liberdade de horário. Eu não sou aquele... Dentro da empresa, da nossa estrutura, a gente não tem... Claro, tirando os plantões de enfermagem, que daí sim, é uma questão do paciente, tem que ter hora, mas também, se não quer fazer, a gente coloca outra pessoa no lugar, a gente não usa como uma regra, tu tem que ir, tudo muito forçado. Acho que foi algo que eu aprendi, que eu quis aplicar dentro da empresa. Além de toda a cultura que eu tive na Varig, e que eu falo que a Varig é um exemplo de empresa e de empreendedorismo para qualquer pessoa. A gente está falando de uma fundação, que virou uma fundação de funcionários, a ideia do Rubem Berta, e aquilo que ele criou é muito visionário. Não existia uma empresa, que eu fiquei 5 meses sem receber nessa empresa, e os funcionários iam trabalhar, mesmo com 5 meses sem salário. E as pessoas choravam, e acho que tem aquelas fotos emblemáticas daquele momento da Varig, as pessoas de uniforme na frente do prédio indo trabalhar. E a gente descia, não tinha nem mais catering em condições, a gente descia de um avião, o pessoal da tripulação descia com amendoim para trocar para o outro avião, para que aquele passageiro pudesse ter mais, porque estava mais lotado o voo. E nunca se viu isso em empresa nenhuma. Isso, eu acho que é quando as pessoas acreditam no negócio, acreditam na empresa e tem o retorno. Nem todo mundo vai acreditar sempre. A gente sabe disso. Unanimidade é burra, então não seria diferente para nós. Mas se a gente tentar ser um pouco do que essas empresas servem de exemplo, eu acho que a gente vai conseguir ter um mundo de trabalho no Brasil melhor, né? Hoje, infelizmente, a gente tem o patrão, ele é sempre o demônio, né? Que é uma cultura que foi... Carrasco. E na verdade, não é. Eu sou uma pessoa normal, que só empreendi, comecei como CLT, guardei meu dinheiro, fiz a minha lição de casa, o que na época nem se tinha a divulgação que se tem hoje. Né? Eu acho que hoje as pessoas elas têm isso muito mais aberto, até na internet. Tu quer aprender, tu tem uma aulinha na internet em um vídeo de 1 minuto e meio, né? Pro básico. E na minha época não tinha, né? Vocês são mais novos do que eu, mas assim, um pouquinho mais novos do que eu, mas assim, não tinha isso, né? Eu acho que a geração de vocês já veio com essa noção um pouco melhor na cabeça, mas a minha não tinha. A gente não sabia, a gente acreditava que ser o CLT era a melhor coisa, porque a gente ia se aposentar com aquele valor. A gente sabe que, na verdade, no cálculo matemático, isso a gente ganha muito menos do que poderia ganhar com dinheiro investido, né? E é isso que eu tento fazer com a empresa, né? Com esses novos franqueados. E dirigir uma empresa, eu falo sempre, não é fácil, mas a gente não precisa ter 100% de certeza, 100% de acerto. A gente precisa ter 100% de comprometimento. Então, que é algo que está no nosso controle, né? Exato. Então, se as pessoas que estão contigo são comprometidas, o negócio vai andar. Aonde 1 ou 2 pessoas começam a minar o negócio e não estão comprometidas, aquela coisa não vai andar. Porque se o empresário ganha, se a empresa ganha, os outros também vão ganhar. Aquela pessoa que está conosco também vai ganhar. Tu reverte isso em salário melhor todo mês, ou tu reverte isso numa bonificação. Cada empresa tem a sua política. Eu optei por sempre aumentar o salário, sempre que possível, de todo mundo, e assim fazer o melhor possível, né? Para que a pessoa tenha uma renda fixa no mês, e não somente aquele valorzinho que vem no final do ano, que é gasto, né? A maioria. Então, eu prefiro também incutir isso de alguma maneira na cabeça das pessoas. Legal. Eu acho que eu vou por esse lado. Eu gosto muito de empreender, eu gosto muito de pessoas, e eu trato meu funcionário muito próximo. Que bacana. Não, muito bacana a tua história, Alexandre. E aí tu falou assim, achei bem interessante, tu já teve essa visão de empreendedorismo, de buscar o que tu queria desde lá da época que tu iniciou na aviação. Então, que na verdade tu entrou como comissário, mas tu já foi se movimentando, empreendendo, ou buscando
o teu caminho para te chegar onde tu queria, né? E nós ali na Rossetti Lorena, a gente fala muito também da estratégia, né? De pensar onde tu quer chegar e achar os meios para te conseguir chegar lá, né? E tu fez isso, tu foi estratégico, tu fez os movimentos, teve a paciência, foi fazendo os passos um depois do outro, isso funciona super bem. E aí, seguindo esse âmbito de estratégia, em que momento que tu pensou assim, tipo, agora eu tenho um produto, eu tenho um negócio, tenho uma empresa que presta serviços, no mercado interessante, e eu vou franquear. Em que momento isso aconteceu? Como é que tu chegou nessa ideia? Fala um pouquinho sobre esse desafio. Vamos lá. Eu sempre fui muito de autodidata, assim, né? Eu fiz faculdade, administração hospitalar e tudo, mas, assim, acho importantíssimo que as pessoas têm que estudar mesmo, acho que não é o melhor caminho para abrir, mas eu vi que muito aquilo da faculdade eu já aplicava na minha vida, né? Por instinto, né? Enquanto eu fiz a faculdade junto já empreendendo. Então, terminei, né? Porque eu comecei com odontopsicologia, vi que não era aquilo. Entrei muito cedo na faculdade, em 92 eu entrei na faculdade, e daí eu vi que não era o que eu queria, mudei de curso, daí vi que também não era aquilo, fui para São Paulo, já empregado, e daí que eu fiz a mudança, e lá é que eu tomei a decisão de seguir por algo que eu já tinha, já estava querendo abrir, né? Então, que foi o home care. E essa guinada pra franquia foi parecido com esse momento em que eu via que que faltava alguma coisa, que não estava me alimentando bem. E a ideia de eu quero que outras pessoas sejam empreendedores. Eu sempre gostei de dar oportunidade para outras pessoas também, desde dentro, internamente, como fora. E eu comecei a montar e estudar sobre franquia em 2016. Em 2017 eu fiz o primeiro esboço da nossa franquia de home care, que é muito específico o ramo. Não é fácil montar essa estrutura e levar uma franquia com segurança. Então são vários processos, POPs e assim vai, são mais de 300 documentos para que a pessoa estude bastante sobre o meio do home care e consiga decolar. Então, em 2017, fiz até 2018, 2019 contratei uma empresa para dar aquela limpada no processo de franquia para ver se estava tudo bem. Essa empresa fez toda a limpeza comigo, ficou ok, mas veio a pandemia, 2020. Sim. Daí eu dei uma puxadinha no freio de mão, vamos aguardar isso, a gente não sabia. Ninguém sabia nada, quando é que ia começar, quando é que ia quando é que ia parar aquilo, enfim. Mas eu percebi que nós tivemos um aumento de 70% no nosso crescimento, com pacientes que saíam, claro, ninguém queria ficar no hospital. Sim. E queriam ir para casa. Então as operadoras de saúde começaram a mandar muitos pacientes para nós. E um paciente com perfil diferente. Antigamente o perfil era de internação domiciliar. Daí nós passamos para um serviço, uma demanda de atenção domiciliar. Qual é a diferença para as pessoas entenderem? Internação, o próprio nome já diz, é 12 ou 24 horas com toda a equipe completa para mandar para o paciente. A atenção domiciliar é a equipe multidisciplinar. Fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, terapeuta ocupacional, médico, enfermeiro, né? Às vezes é um procedimento simples e a gente consegue fazer essa atenção. Isso diminuiu muito o custo das operadoras, porque ao invés de um paciente ficar, um exemplo básico, a pessoa está lá com uma infecção e precisa curar e tem uma antibiótico terapia para fazer, EV. Normalmente fica 14 dias, 21 dias no hospital. Para que vai fazer isso no hospital? No momento era totalmente inseguro, insalubre. Vamos fazer isso em casa. Então a gente começou a fazer isso tudo em casa. E as operadoras viram que aí elas economizaram bastante, começaram a implementar mais o plano, o negócio delas para o home care. Então eu percebi que eu poderia entrar com a franquia no meio da pandemia. O povo me chamou de louco. Aqui tem até um rindo aqui que tá me chamando de louco aqui. Não, mas faz todo sentido, porque ali tava a tua demanda, tava no auge ali, né? Esse ano, mas é estranho, mudando todo mundo me olhou dessa forma. Que é estranho porque assim, tu vê que tem a demanda, mas também tu vê que as pessoas estavam todo mundo segurando. Sim. E tinha muito a consequência disso financeira também, né? Então é mais olhando para esse lado. Tipo, a demanda eu sei que tem, mas pô, é um investimento. E eu entendi a visão, porque assim, todo mundo pensou a mesma coisa, mas como que tu vai tentar? E deu certo. Sim. Saiu a primeira franquia em 2021. No meio da pandemia. No meio da pandemia, porque finalizado, nós só nos liberamos o serviço de saúde em 2023. Né? Meio de 2023 foi que nós realmente liberamos o serviço. Totalmente sem os protocolos, né, que pôde ser liberado. Até então a gente estava mandando o jaleco,
descartável, as máscaras, né, o álcool gel, tudo que poderia, né, face shield, assim, mas daí em 23 melhorou. E daí ali já surgiram 2, 3 franquias logo depois de 2021, e daí agora já estamos com 9, né, então é um negócio novo, recente, a gente está aí falando de 4 anos, né, de franquia, com essas 9 unidades. É a franquia mais barata do Brasil no segmento, a gente quer que realmente o empreendedor, o profissional de saúde, com o que ele ganha, ele possa se transformar num empresário. Então, nós temos o início ali de 100 mil habitantes, com uma taxa de franquia de 13.200. É pouco. Sim. É baixo. Sim. Baixo. É baixo. E os royalties são fixos, eu não faço royalties por porcentagem. Por que isto? Justamente por entender do mercado e compreender esse mercado, eu sei o quanto uma porcentagem do faturamento daquela pessoa impactaria nele com o número de glosas, porque nem sempre as notas que nós emitimos são é o valor que a gente recebe, porque daí nós temos a glosa e nós temos que recorrer da glosa, e assim fica, às vezes, 6 meses, 1 ano para recorrer de uma glosa. Então é muito pesado. Glosa, eu acho, só para explicar rapidinho, glosa, para quem não é do segmento da saúde, é diferente de uma nota fiscal normal. Tu vai mandar pro plano de saúde uma série de serviços, procedimentos, medicamentos, um monte de coisa que tu fez para ele, e aí tu vai faturar isso. Ele lá vai olhar e vai casar e vai pensar, bom, mas se o cara tava com uma dor de barriga e tu deu um remédio para dor de cabeça, não faz sentido, vou glosar esse dor de cabeça. Sendo bem chulo aqui, mas para tentar explicar. Não faz sentido, então eu não vou te pagar, então não vão me cobrar. Então, às vezes tu fatura 100 mil, eles te pagam 70. Pô, mas o que aconteceu? Esses itens aqui não faz sentido, não vou te pagar, vamos discutir. Daí volta, e aí às vezes uso para ganhar tempo e fazer caixa, aí é uma dor de cabeça. E é isso esse que é o maior problema da saúde. Mas assim, a gente já prevê com os valores contratados, a gente já prevê essa quebra do caixa, porque é de praxe 30%, a conta que ele fez está correta, mais ou menos 30% é glosado, né? Então quem trabalhou com a saúde sabe como funciona. Hoje a gente quer diminuir isso, então hoje as operadoras de saúde, elas sabem que o sistema de pacote é muito melhor. Então elas estão utilizando o sistema de pacotes não somente para nós, como até mesmo para hospitais, né? Sim, já estão utilizando o sistema de pacote e que fica melhor, daí não perde, nenhum dos lados perde. Às vezes vai perder um pouquinho, mas vai ganhar no outro paciente, então uma coisa compensa a outra. Então, esse processo é que foi realmente mais difícil de mostrar e de dar essa guinada no meio de uma pandemia, né? Uma decisão realmente, vou bater no peito, porque se está acontecendo comigo, vai acontecer com os outros. E realmente aconteceu. O Brasil ele é muito grande, são vários países dentro de um só. Eu acho que esse aí também é um dos nossos grandes problemas, é porque o Brasil é muito grande. Se o Brasil fosse dividido, a gente teria muitos menos problemas aqui. A sua cultura local. Exato. Ali, né? Então, a gente tem que estudar o mercado daquela região e auxiliar o nosso franqueado a chegar nas metas no local dele. Exemplo, Caxias do Sul foi a nossa primeira unidade e aqui Porto Alegre. Aqui, inúmeros planos de saúde. Lá em Caxias, o pessoal guarda dinheiro no colchão. E o pessoal acha estranho isso quando eu falo em alguma outra cidade longe daqui, porque é da nossa cultura do pessoal do interior guardar o dinheiro no colchão. E eles pagam nota por nota do serviço. E eles guardam para a saúde no futuro. Não são todos, mas uma grande maioria faz isso. Então lá eles têm um número de particulares muito maior do que eu tenho aqui. Hoje eu conto aqui na nossa unidade com 200 pacientes quase, né? E eles contam com claro, né, 20% disso, mas de particulares. Então, claro que o fluxo também é totalmente diferente. Eles não têm o risco que eu tenho com a glosa, então muda o perfil. E a gente faz o marketing deles em cima disso. Eles fazem vários eventos na cidade, na região ali, e onde eles ganham muitos pacientes com isso. Aqui eu não tenho nem espaço numa cidade do tamanho de Porto Alegre de fazer isso. A gente não tem mais a quermesse da igreja, né? Isso não acontece. Então, essas diferenças culturais aqui são impactantes. E que para nós, quem está aqui do outro lado, fazendo essa consultoria de certa forma, embora o Matheus, já conversei com ele aqui, o trabalho deles é muito bom, e a gente quer levar para os nossos franqueados esse trabalho que eles fazem aqui, que eu acho que é muito válido, até para ter essa mudança de chave, que às vezes falta na pessoa que é da saúde, tem que migrar
para ser empresário. Sim. Então, Sair de um empreendedor que aplica, que vive ali fazendo as coisas operacionalmente e pensar como um negócio. Um negócio. Se organizar como um negócio, né? Isso faz muita E diferença. esse é o trabalho ali de vocês que eu acho maravilhoso, assim. Eu acho que Legal. já teria que estar dentro do meu pacote, mas assim, vamos chegar lá nesse modelo que a gente Passo de quer. cada vez, né? Exato. Mas, Alexandre, eu achei bem legal o que tu estava comentando, principalmente a questão do perfil, segmentar, né? Cada mercado tem o seu perfil, tem sua característica, né? E o Thiago, o Abinotti, eles têm uma empresa de marketing, eles chamam que eles trabalham com parte de marketing e muito com tecnologia para automação, conseguir ser mais eficiente nos processos, né? E aí até queria fazer uma pergunta para o Thiago nesse ponto, assim, o quanto importante, como é que vocês veem isso no negócio de vocês, como no caso da ACG ali, que é uma empresa que está em expansão, que é uma empresa que está crescendo para o Brasil inteiro, que cada parte do Brasil tem um segmento, e como que vocês entendem que pode ser eficiente para eles com a tecnologia, o conhecimento que vocês aplicam ali, né, para de fato atender esses diversos segmentos. A área da saúde é uma área que a gente estava falando antes, né? Ela sempre tem demanda. E aí a gente não é especialista na área da saúde, mas a gente já tem alguns cases dentro dessa área. Claro que a gente fica muito mais, às vezes, na parte, né, do atendimento, na parte ali do marketing, na parte, às vezes, da gestão também, dependendo a empresa, o tipo do negócio, né? Então a gente tem alguns cases, e eu acho que hoje uma das coisas que mais a parte da automação ela vem a colaborar é onde a gente consegue colocar isso para fazer a parte do atendimento, mas não um atendimento robotizado. Um atendimento que ele é automatizado, mas graças à inteligência artificial hoje, a gente consegue treinar ele para deixar como se fosse uma pessoa mesmo, um atendente, né? Um concierge ou uma secretária, como for o nome da pessoa ali. Porque a gente sabe que quando lida com saúde, a gente já não tem paciência muito no dia a dia ao normal, né? E ainda o Alexandre aqui trouxe a questão lá da Serra, né? Eu sou da Serra, eu sou caxiense. Então lá o pessoal tem menos paciência ainda. E aí, pô, às vezes tu demora muito para dar um atendimento, para dar um retorno, ou para ter uma resolução, ou um procedimento ali no meio de uma situação que às vezes nem é tão urgente, mas para a pessoa é urgente, porque tá lidando com a saúde dela, de um familiar, o que for. A gente sabe o quão importante é tu conseguir ter essa agilidade, ter um retorno e, óbvio, não ser uma forma engessada ali também para deixar uma experiência ruim, né? Deixar aquela coisa, isso aqui eu não me entendo, eu vou ter que ir lá pessoalmente, eu vou ter que ligar. Então, a gente tenta trazer uma experiência, mesmo dentro da automação, de forma humanizada. E dentro da área da saúde, isso tem sido um grande diferencial, porque, querendo ou não, as empresas, elas têm essa demanda, um volume muito grande. Às vezes é difícil tu ter pessoas para poder fazer atendimento, para poder dar sequência em todo aquele processo ali inicial de cadastro, de registro, de atualização, de retorno, às vezes até mesmo de cobrança, né? A gente tem casos de, para fazer a cobrança, ter uma régua de cobrança automatizada, então manda lá a cobrança do plano de saúde, manda um lembrete, manda outro, avisa no dia do vencimento, venceu, avisa novamente, mas de uma maneira humana, apesar de ser automatizado, não ter que alguém ficar mandando lá mensagem ou e-mail, mas de uma forma também humanizada. Eu acho que essa é a parte onde que a automação hoje ela mais tem sido benéfica, né? Claro que tem N outras automações de processos internos ou até mesmo de procedimentos, mas aonde a gente tem conseguido atuar e ajudar, digamos assim, auxiliar as empresas tem sido muito nessa área de atendimento mesmo, de experiência ali do usuário, para poder se comunicar com a empresa, seja uma clínica, seja uma empresa, seja um plano de saúde, o que for, né? Essa parte do atendimento acho que é uma dificuldade de várias empresas, de vários negócios, não só da área da saúde, mas que na área da saúde tem essa sensibilidade necessária. É que a saúde ela tem uma particularidade, esse trabalho de vocês é ótimo para essa parte de atendimento, porque a saúde ela tem é muito operacional a todo momento, né? Então a gente tem protocolos de segurança dos pacientes que a gente não pode pular, mesmo no atendimento. Então são detalhes de patologias que a gente tem que pegar. Se a gente consegue treinar essa inteligência artificial para que ela pegue todas essas informações o quanto antes, para nós é melhor. Né? Vai chegar um momento que vai ter que ser uma pessoa realmente a visitar o paciente, né? Mas aquele inicial já cria um filtro para que a gente possa atender de forma excelente e fechar esse contrato. A demanda de particulares tem crescido muito, não só de planos de saúde. E te digo isso porque neste ano, especificamente 2025, a gente notou um crescimento de ligações para nós em mais de 50% de pedidos de orçamento. Isso de janeiro até o mês de julho.
Foi agora. Então, eu fiz esse levantamento dentro da empresa e me assustou, né, o número de ligações e de WhatsApp, porque daí eu uni os dois, né? Porque muita gente liga pelo Google, né? Acha no Google e liga, e outras pessoas vão direto pelo WhatsApp que estão nos anúncios nas redes sociais, enfim. Então, isso nos chamou a atenção. A gente tinha uma demanda muito menor e muito orçamento judicial, mas muito orçamento particular também, para a pessoa realmente pagar o trabalho. Porque não necessariamente precisa ser 24 horas. Às vezes as pessoas acham que precisa ser 24 horas. Não. Pode ser 6 horas, 12 horas, pode ser 3 vezes na semana, pode ser só final de semana, pode ser dia sim, dia não. A gente monta de acordo com a necessidade da família. Né? Então, essa é a vantagem de quando tu contrata particular. E claro que tem famílias que são mais exigentes, tem famílias que são menos, tem famílias que são mais compreensivas, outras nem tanto. Tudo vai depender da complexidade daquele núcleo familiar. E a gente tem que ter o jogo de cintura para fazer essa parte do atendimento. Que se já vem isso tudo de um filtro, eu acho que facilitaria bastante. Sim. Com certeza. Ia falar alguma coisa? Não, na verdade, eu estava esperando aqui, na verdade, eu queria voltar um pouquinho, porque tem uma questão que me chama muita atenção aqui com vários convidados, e esse caso a história tua, Alexandre, me chama muita atenção, é a questão da visão, né? De ter a visão, quando tu começou lá, tu teve a visão de tu estava trabalhando, e mesmo assim tu teve a visão, olha, eu preciso investir o que eu estou guardando aqui de dinheiro, já que eu não tenho outros gastos, eu preciso investir isso. E aí, claro, por uma situação familiar, apareceu a oportunidade. Mas onde é que... Isso até não é o que me chama tanta atenção. O que me chama atenção é que era um segmento ainda que ele não era regularizado, pelo que tu falou, né? Ele existia de uma forma mais... informal, exato. E depois é que foi regularizado. E eu também não sabia, daí sim, foi uma grande novidade para mim, de que é um produto brasileiro, digamos assim, né? Que não tem isso lá fora. Porque geralmente a pessoa aqui, ela faz o quê? Vai beber de outras fontes, traz o que tem de lá que não tem aqui, vê a oportunidade, tem a visão e implementa aqui, adapta para o cenário brasileiro, né? Então, eu queria entender, Alexandre, acho que é interessante também para quem estiver nos acompanhando, como ter essa visão, assim, o que foi que te auxiliou? Porque teve 2 momentos, né? Um eu vi que foi esse, de começar o negócio ali, ainda sendo uma coisa bem informal, mas que provavelmente tu viu o potencial, viu a demanda, a necessidade na própria família, mas também depois aconteceu de novo durante a pandemia ali, né? De, poxa, tô vendo que não só esse negócio faz sentido, porque já estou nele há um bom tempo, mas também a questão das franquias, que também acho que não era uma coisa tão convencional assim ainda para esse segmento específico, né? Exato. Então, e ainda conseguir trazer uma franquia acessível, que é outra coisa que daí também é um baita diferencial. Então, acho que isso, se tu puder compartilhar um pouquinho conosco, foi a busca de conhecimento, foi a inspiração, foi o feeling, né? Já teve empresário que falou assim, cara, foi o feeling, eu senti que ia funcionar. Comigo foi o feeling, entendeu? O home care, eu tinha opção, né? Ou eu ia fazer o curso de piloto, que era o que eu tava galgando, ia ser piloto, nessa hora eu nem ia estar mais aqui, ia estar morando em Dubai, provavelmente. Emirates. Porque todo mundo tá indo pra lá, os da minha época, os meus amigos estão todos lá hoje. É verdade. Então, seria esse caminho, e que era um caminho mais egoísta, assim, mas como eu tive essa veia empreendedora, o meu feeling me levou para esse outro lado. E daí entra aquela questão, sempre gostei de ajudar, de ver outros crescerem. Propósito daí. Propósito, que era meu pessoal. Então, assim, a minha irmã tinha acabado de ser demitida, porque ela teve uma gravidez de alto risco e tudo, ela ficou muito tempo afastada, e daí ela estava numa situação complicada, que o hospital grande aqui da capital demitiu ela depois daqueles 6 meses que tu tem. É natural isso, a gente sabe, é um processo. E daí eu falei, não, vamos fazer isso acontecer então. Ganha tu, ganho eu e pronto, acabou. Né? E daí a gente investiu numa salinha pequena na Oswaldo Aranha, num prédiozinho pequeno do lado da lancheria do parque, a portinha do lado mesmo. E ali uma salinha que tinha 18 metros quadrados, 20 metros quadrados no máximo. Eram 2 mesas, uma cadeira para receber alguém. E ponto. 2 anos depois a gente já foi para uma sala maior, depois foi para uma casa e assim começou. E hoje a gente tem 2 andares num prédio. Então, essa visão, esse feeling foi que me levou para isso. A mesma questão da franquia. Lá em 2016, quando eu comecei a estudar a franquia, realmente não tinha nem a de cuidadores. Porque as pessoas confundem franquia de cuidador com home care. Vou falar daqui a pouco, vou explicar. Mas principalmente de home care não existia. Né? E nem se falava dessa questão dos cuidadores ainda. Veio muito isso depois da pandemia, que daí foi o boom para todo mundo. Então eu fiz aquele estudo lá de mercado, vi que era viável, como é que ia ser o projeto, tinha que desenvolver muito material ainda. Então
Quando eu peguei em 2019, eu vi que tinha bastante coisa ainda para ser desenvolvida e fui desenvolvendo naquele período da pandemia. E com o crescimento, como eu falei agora há pouco, né, o crescimento da nossa empresa em número de pacientes, eu falei, não, é o momento de largar e de botar no mercado isso. E realmente deu certo, né? A franquia de cuidadores estava surgindo também nesse momento aí, forte, só que cuidador, ele se enquadra no empregador doméstico. Não tem regra nenhuma, não tem vigilância sanitária envolvida, não tem conselho de medicina, não tem conselho de enfermagem. Nada. A pessoa não pode trabalhar com plano de saúde quando abre uma empresa de cuidador. Para uma empresa de home care, sim, os negócios se ampliam, ele vai ganhar com material, medicamento, com serviço, né? Então é uma gama maior e além de um número maior de clientes, porque tu trabalha com planos de saúde que tem um projeto de home care já, alguns, não todos, mas assim, um projeto já específico para aquele home care e eles vão mandando de acordo com a visão deles também de que realmente eu vou conseguir economizar. Agora nós pegamos um plano de saúde novinho, do zero, e que é gaúcho, é um plano novo, mas nem posso falar porque só está divulgado internamente, ainda é um plano para dentro daquela empresa, mas depois eles vão abrir para o público, e que eu acho que vai ser um sucesso quando tiver essa abertura. E nós estamos no auxílio com eles para montar o home care, somos a única home care deles hoje cadastrada e que molda esse projeto. Então, para nós isso é gratificante. Então, essa visão é o feeling, eu não tenho como dizer diferente. Então, eu tinha essa noção da necessidade pela morte do meu tio. Aquilo, desde a morte dele, aquilo ficou na minha cabeça. Eu já voava na época que ele morreu. Então aquilo ficou na minha cabeça. Por que não oferecer para outras pessoas o mesmo que ele teve de qualidade de vida? No entanto que os fornecedores daquela época, os parceiros, são meus parceiros até hoje. Olha só que interessante. Né? Então a Vias Bauer, que é de camas e coisa, ela é minha parceira há 25 anos. Caraca. Entre outras empresas também de oxigênio e assim vai. Então é uma parceria de longa duração, de assim, tu cria esses vínculos e o contato com os planos de saúde, tu também cria vínculos, porque a gente trata de pessoas, né? É muito humanizado o negócio, então a gente precisa ter isso claro em todas as partes, desde o assistencial, na área comercial, na área financeira, na área de faturamento. É tudo muito delicado na saúde, e isso é o diferencial da saúde. E aí até eu vou perguntar para o Matheus aqui, né, Matheus? Acho que tenho uma convicção que isso é uma coisa que o Alexandre tem já, dá para dizer de berço, dá para dizer assim, né? Porque foi muito estimulado pela própria família, mas pelo próprio pai, né, que tu comentou, mas a gente sabe que nem sempre isso é o que acontece, ainda mais aqui no Brasil, né? O Alexandre estava falando antes, eu lembrei, quando eu estava na faculdade lá, 2006, 2007, 2008, estava começando a ter por obrigatoriedade a cadeira de empreendedorismo. Então, até antes não existia cadeira de empreendedorismo. Tu era formado para trabalhar em algum lugar. E nem foi uma cadeira assim, não vou dizer que não me ajudou, mas não era uma cadeira assim tão elaborada. Ela era mais para te despertar, né? Tem uma possibilidade aí que tu ser empreendedor. Ninguém dava muita bola para essa cadeira, sendo bem sincero, né? Mas a gente sabe que isso foi se desenvolvendo e hoje já passou um bom tempinho aí, quase 20 anos, o pessoal está cada vez mais com esse desejo, com essa ânsia, às vezes, de querer empreender. Só que vai empreender, às vezes, sem ter uma noção, vai empreender sem ter o feeling, talvez, né, necessário também para isso, e sem entender tão bem assim do negócio. E aí começa a se deparar com alguns desafios, que é onde vocês entram muito ali para auxiliar. Mesmo quem, às vezes, tem uma boa noção, mas que a gente sabe, né? A gente às vezes está tão concentrado. Começa empreendendo, tem uma boa noção. Entra para a operação, tu começa a deixar a tua visão cada vez mais focada na operação e não olha mais tanto para fora. Então, acho que isso é uma coisa que dentro da Rossetti Lorenzi ali, vocês têm também esse desafio, né, de auxiliar os empresários, os empreendedores a estarem sim concentrados no negócio, mas não deixarem de olhar as oportunidades e talvez ter esse feeling, né, ou desenvolver um pouco desse feeling também para poder ampliar seu negócio, aproveitar, mesmo num momento de crise, como foi a pandemia, né, no caso do Alexandre, aproveitar isso, né, como uma coisa vantajosa para o negócio e fazer o negócio crescer. Porque senão a gente fica só correndo ao redor do rabo, dá para dizer. Apagando incêndio, né? Apagando incêndio, exatamente. Sim, a gente gosta, posso dizer assim, a gente gosta de trabalhar 3 pilares, né? Que se coexistem, né? Então, acho que o mais importante de tudo,
que a gente enxerga é a mentalidade. A primeira coisa é a mentalidade de quem está tocando o negócio. Ele precisa estar bem preparado para isso. Então, tu precisa ter um bom nível de autoconhecimento. Acho que esse é o primeiro para quem quer empreender. Autoconhecimento, saber no que é bom, saber o que tu não é bom, saber onde é que vão estar os teus calos, saber o que vai te desgastar a ponto de tu fazer algum movimento errado. Então, isso é muito importante, tu ter o teu autoconhecimento. Depois, precisa ter conhecimento das pessoas, porque é o que tu mais vai fazer. Conhecimento das pessoas. Então, se tu não sabe mais ou menos como as pessoas são, lidar com as pessoas, seja vai ser um funcionário, vai ser um terceirizado, vai ser um cliente, então tu precisa ter isso também, essa noção que tu vai te relacionar, então isso é muito importante. E por último, ter noção de negócio, exatamente, tu entender o teu negócio. Isso vai por último, porque tu sai muito bom numa coisa não quer dizer que tu vai conseguir empreender. Então é muito comum tu ter um excelente cozinheiro que vai montar um restaurante e quebra, um excelente médico que vai montar um negócio e não funciona, então é bem comum, né? Então esse é o primeiro pilar, vamos dizer assim, de conseguir trabalhar um pouco disso, a pessoa tá bem entendida desses pontos e conseguir entrar no nível do negócio. E depois tu tem duas frentes, né? Qualquer negócio, seja um negócio que tá com dificuldade financeira, ou seja um negócio que está em crescimento, expansão, tu sempre vai trabalhar duas esferas, a gente pode dizer. A esfera externa, que é olhar mercado, olhar oportunidades, olhar relacionamento, olhar para fora do teu negócio. O que está acontecendo lá fora que eu posso encontrar de possibilidades que para mim fazem sentido? No teu caso, tu olha, pô, franquia é um negócio que está funcionando. Vou para fazer uma franquia, vou testar, ou daqui a pouco tu vai fazer parcerias, ou daqui a pouco tu vai explorar um outro mercado, tu vai, pô, quero internacionalizar, então tu vai olhar para fora. Que sai um pouco do teu controle, normalmente são projetos um pouco mais complicados. Mas tem uma coisa que é a esfera interna, que é o que está na tua mão. Isso aqui tu tem que gerir muito bem, que é a parte que a maioria falha, que é estruturar um sistema na tua empresa que não dependa só de ti, que tu não fique pagando incêndio constantemente. Então é tu olhar para dentro, como é que é teu nível de controle, teu nível de automação, de sistemas, de processos, de organização de POPs, né, que tu tá ali fazendo aquela coisa chata, mas se uma pessoa sai, outra pode entrar no teu lugar e vai funcionar. Então, tu olhar para dentro de casa, se tu tá bem estruturado, se tu tá com uma boa gestão financeira, tá com uma boa gestão comercial, se tu tá com uma boa gestão de recursos humanos. Então, toda essa parte interna também é muito importante. E, claro, cada nível de empresa vai ter lá o seu tipo de necessidade, né? Então, tem empresas muito grandes, tem um time muito robusto. Às vezes, pequenas empresas, o cara tá começando, são coisas simples, mas que vão fazer muita diferença. Então, a gente tenta trabalhar todos esses pontos, porque no fim das contas é o que vai ou te fazer sair do buraco, ou te fazer seguir crescendo, né? Então, a gente gosta de trabalhar todas essas partes também. E aí, até aproveitando o gancho, como é que é lá para vocês hoje, Alexandre, o desafio de tocar o negócio? A gente viu que externamente vocês tem esse desafio de trabalhar com cliente, né, de expandir com teus, principalmente relacionamento com operadoras, com franqueados, mas internamente também, como é que é hoje para vocês? Quais desafios que vocês passaram, que vocês ainda vivenciam, né? Hoje, o maior desafio da gente é equipe. Eu acho que o meu material ele é muito humano. O meu principal produto é humano. É o técnico de enfermagem, é o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo. E essa questão do comprometimento é que está pesando mais, né? Nós estamos num momento, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, eu já falei nas minhas redes sociais, o Bolsa Família, ele estragou muito essa relação, né? Então as pessoas, esse comprometimento acabou das pessoas eu tenho um paciente tal, eu vou naquele horário. Hoje mesmo, agora, antes de vir para cá, estava tudo pronto para a menina começar no primeiro dia de trabalho dela hoje. Ontem ela já tinha faltado, ela falou, aconteceu tal coisa, mas amanhã eu tô... E não foi. Eita. Então, e daí, claro, tem um setor específico de escala que vai lá e corre atrás, liga para os backups e tudo, mas às vezes as pessoas, o que dizem no backup? Eu tava de backup, mas eu já tô fazendo outra coisa. O comprometimento falta. Então, isso dificultou bastante, eu acho que o trabalho para todas as empresas, todos os modelos, não é uma reclamação só minha, né, no nosso segmento, é verdade. Todos. Então, isso é o melhor. Eu acho que as pessoas elas precisam entender que se elas acordaram, esse comprometimento vai fazer até com que o nome delas fique melhor mediante o mercado, né? Ela com certeza eu vou chamá-la mais vezes para trabalhar e vou dar mais oportunidades para ela dentro da empresa se há esse comprometimento. E acho que é isso que hoje é o maior problema de todas as empresas no Brasil. E eu espero que esse momento passe realmente, essa luta passe, porque a gente não pode, essa pirâmide ela está totalmente invertida, a gente não pode ter
uma pirâmide com 44 milhões trabalhando e 56 milhões recebendo bolsa. Essa conta não fecha, matematicamente ela não fecha. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Então, o meu medo maior é esse. Eu acho que o Brasil está por um caminho que a gente precisa reorganizar de todas as formas, financeiramente, economicamente, politicamente, precisa tudo organizar. É um país que é rico, a mão de obra é maravilhosa, é um país que sempre foi elogiado por isso, e que agora nós somos comparados a países ditatoriais. Isso é muito ruim. E não é ruim, a pessoa pensa, é ruim só pro Lula ou para quem for. Não, é ruim para todo brasileiro, porque lá fora, o que as pessoas estão vendo é que o brasileiro está assim, o brasileiro é assim. Eles não sabem nem quem é o presidente da República do Brasil, mas sabem do que aconteceu. E é esse o problema. Fica a mancha, né? Fica a mancha. Então, acho que a gente vai ter que... É uma luta. O brasileiro, ele não baixa a cabeça, ele vai fazer essa mudança. E aqui no Sul, a gente tem essa característica de botar a mão na massa mesmo, de fazer com que essa mudança aconteça. Acho que grandes empresas são daqui, nacionalmente falando, né? E eu acho que a gente tem um mercado e um poder de fazer essa mudança acontecer, né? A nossa empresa hoje, ela é média, né? Hoje eu tenho tudo dentro da empresa. Eu tenho uma house de marketing, eu tenho a área comercial, eu tenho a área financeira, e por isso que eu até estou aqui com a consultoria dos meninos aqui, e que a gente vai fazer um trabalho em breve aí, para justamente sair. Hoje é uma empresa familiar que se transformou em algo grande, e essa mudança, até para nós, né, que a gente tem um apego emocional na empresa. Sim. É o filho, né? É o filho. E a gente tem que trabalhar isso, né, para essa mudança profissional. Eu não tenho mais, eu falo para as minhas irmãs que eu mostro os resultados do ano, sou eu que apresento tudo, né, anualmente. Há 2 anos atrás eu falei para elas, nós não temos mais como voltar para trás. Ou a gente fecha agora e a gente divide o que tem e pronto, acabou, ou daqui para frente tem que crescer. Tem que crescer e não pode. Tem como voltar. Porque nós temos uma responsabilidade da marca com os franqueados. É uma empresa que saiu da estrutura familiar. E essa mudança interna ainda não aconteceu. Mas é o que a gente precisa, que essa mudança interna aconteça. Para que a gente também liberte a empresa para ela crescer. Sim. E é isso Como que eu um filho, quero que né? aconteça. Exato. Levar para o mundo. E eu ia dizer, Eu preciso que essa marca que foi criada com tanto carinho, em cima de uma pessoa que precisou do nosso cuidado, que foi um tio, que essa marca cresça. Que essa marca ela chegue muito bem e que fique bem. O João Pessoa, a unidade este ano é uma das unidades que mais apresenta e segue todos os processos nossos. Ontem eu recebi fotos, coloquei nas redes sociais, né? Quem quiser ver lá é a CG Home Care, em todas as plataformas. E daí lá tem o trabalho deles, com uniformes, com o cuidado, o carinho, os médicos fazendo visita, os médicos são donos. Então eles entenderam essa questão do empreendedorismo de uma maneira, eles se destacam por isso, né? Em outras unidades estão começando a aprender, mas eles, nesses últimos 3, 4 meses, eles deram uma crescida muito grande. Eu gosto de salientar isso, porque João Pessoa tem 800 mil habitantes. O estado todo da Paraíba tem 3 milhões, mas é pouco. Ah, sim, é pouco. É pouco. É, Grande cara. Porto Alegre, Sim, né? A gente tem quase quase... mais, talvez. Então, né, tem 1 milhão, a Grande Porto Alegre era 1.700.000. por aí, quase 2. Quase 2. Então, assim, imagina, é um estado que quase tem a mesma população da nossa região metropolitana, né? E talvez a cultura é aquela cultura mais de casa, mais calma. Não, e eles estão dando um show na maneira de gestão. Então, acho que isso a gente precisa divulgar, e é bom para quem criou essa marca, ver que eles também abraçaram na história da marca, que eles também abraçaram e querem fazer aquilo crescer, seguindo todos os processos. O filho não é mais teu só, né? Exato. Tem que deixar ele Eu falei, compartilhado agora. Não volta para trás, é daqui para frente. O que vocês querem? Tá, vamos continuar. Então, beleza. Então, Agora tá comprometido. Exato, não tem mais. Pô, Alexandre, sensacional. Infelizmente o tempo já tá acabando. Passa super rápido. Te queria agradecer muito a tua presença aqui, contar a tua história, e inspiradora mesmo. E de fato, a gente precisa de mais líderes de sucesso que venham aqui com uma cabeça diferente, uma postura diferente, Bons que exemplos, faça né? Exemplos exatamente, inspiradores, que motive todo mundo a prosperar, né? E então, palavras finais aí, fica à vontade. Como é que o pessoal te encontra também, tuas redes sociais? Aproveita o momento aí para fazer também um xabá. Gente, é um prazer falar de empreendedorismo, eu gosto mesmo. Acho que é o futuro. Acho que no futuro vai ser isso. As máquinas estão aí e eles vão tomar grande parte dos empregos. Eu acho que o que vai ter no futuro, lá na frente, a minha visão é serviços.
E até o meu segmento, eu acho que vai ter robozinho trabalhando. Eu acho que o Elon Musk ele vai ser o marco. E quando começar a vender lá em 2026, quando chegar no Brasil em 27, 28, eu já estou me preparando para esse momento, porque eu acho que é natural. Para coisas básicas, isso vai acontecer. Então, as pessoas elas têm que pensar nisso, porque senão a gente não vai ter um trabalho adequado lá na frente. Para quem quiser me achar, eu respondo todo mundo. Tem bastante seguidor lá, Alessalcer Real, porque Alexandre Pires a gente ninguém achar. Então eu botei Pires, que é o Salcer, que é Pires em inglês. Então, Alessalcer Real, nas minhas redes sociais. Tem 54 mil seguidores lá, mas eu sempre busco responder a todos. Eu sou bem paciente, então de noite, quando eu tô na cama, eu respondo as mensagens. Média por dia dá umas 50, 60 mensagens por dia, mas eu tô sempre respondendo. E na ACG Homecare, @ACG Homecare em todas as redes sociais. A gente publica bastante coisa. A embaixadora da marca é a atriz Luísa Tomé, a nível nacional. Então, a gente tem um acordo, ela cuida de uma mãe doente, ela tem um home care em casa, então isso tudo fez com que a gente se unisse em 2023. E eu sou bem cara dura. Eu peguei, fui lá e puxei papo com ela, curti as coisas dela, puxei papo. Daí, Luísa, olha só, sou teu fã, não sei o quê. Tu quer ser embaixadora da minha marca? Na cara dura. Daí ela falou, tá, me liga. Né, me deu o telefone, opa. Então, evoluiu o pezinho, então agora não tinha mais, a coisa andou e assim, eu sou cara dura, eu falo com gente famosa, eu vou mandando mensagem, mas eu acho que é isso que a rede social tem de bom também. É isso aí. E tu saber chegar nessas pessoas e saber fazer, porque isso vai te trazer um retorno no teu negócio. Então, não tenho medo de investir, não tenho medo de ser cara dura, não tenho medo de ser cara de pau. Ser empreendedor é isso. Se é um recado que eu posso deixar, é esse. Não tenha 100% de certeza de que aquilo está certo, mas 100% de comprometimento tem que ter. Muito bom. Genial. Muito bom. Genial. Bom, Alessandro, muito obrigado. Foi um prazer, né, poder compartilhar esse momento aqui contigo, conhecer um pouco mais a tua história, né, e entender um pouco melhor sobre esse segmento, que para mim é um segmento que eu não conheço tanto, acabei conhecendo muito mais hoje. Conheço um pouco da área da saúde, como eu falei, né, mas não conhecia essa parte mais específica do home care. E parabéns pela história, muito inspiradora, muito interessante ver essa visão, né, que foi um pouco que tu pôde compartilhar aqui conosco. E, Matheus, obrigado aí também pela parceria de sempre. Mais um episódio aí que a gente está podendo compartilhar. E aí eu vou fazer também aqui me despedir, né? Então eu sou o Thiago Balbinotti, da Plano B, Martech. Somos uma empresa aí de marketing e tecnologia. A gente une as duas soluções do marketing e da tecnologia para fazer os negócios crescerem aí, ganharem escala e alcançarem seus objetivos. Então quem quiser nos encontrar, tem lá o site agenciaplanob.com, ou também pode nos encontrar lá no Instagram, @planob_agência. Matheus, agora finaliza aí, por favor. Não, com certeza. Alexandre, de novo, obrigado pelo convite, uma satisfação enorme. Tiagão, valeu a parceria de sempre. E bom, eu sou o Matheus Lorenzi, da Rossetti Lorenzi, Estratégia e Gestão de Negócios. Se você quer, como o Alexandre falou, tem uma empresa familiar e quer construir um próximo nível, quer chegar num outro nível de governança e crescimento, a gente pode te ajudar nesse caminho também. Tu pode encontrar a gente na Rosseto com 2 S e 2 T's, e Lorenzi com Z e I.com.br, também no nosso Instagram, Rosseto Lorenzi, pode também no Instagram do Fábio, lá ele vai responder, é fabio.rosseto, e no meu LinkedIn, mateus.th.lorenzi, também responde todo mundo, fica à vontade para a gente conversar. Agradecer a Fórmula Digital por esse belíssimo estúdio, sempre o atendimento de primeira linha, de alta qualidade, e um beijo para vocês, até a próxima. Valeu, pessoal, até mais. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.